Então, galera, hoje, sexta-feira, hoje, dia 2 de agosto, agora 11h56 da manhã. Isso aqui é a rua 13 de Maio. Aqui em frente tá a Cinelândia. Logo aqui tá o Teatro Municipal. Essa aqui é a Rua Evaristo da Veiga. Aqui em frente da Biblioteca Nacional. Essa é a Rua 13 de Maio. Esse aqui é o Palácio Pedro Ernesto, Câmara dos Vereadores. Essa aqui é a rua que colocaram o nome em homenagem à vereadora. Logo ali está o bar amarelinho, tradicional aqui do centro. Valeu. Cadê você? Tudo bem? Pode assinar seu nome e aguardar que tenhamos apresentado no carro. Tá bom, Oi, gente, sejam bem-vindos. Meu nome é Giovana, vou acompanhar a sua visita. Ao longo do nosso passeio, podem ficar à vontade para tirar suas dúvidas, para tirarem fotos. E vocês estão no Palácio Pedro Ernesto, que hoje em dia é sede da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então vocês estão numa casa política. Inclusive, esse daqui é um dos últimos prédios do Rio que mantém a estrutura original e ainda tem atividade parlamentar. O palácio foi construído em 1923 e sempre foi uma casa política, mas nem sempre Câmara dos Vereadores. Foi construído, como eu falei, em 1923 para ser um conselho municipal. E a diferença de conselho e Câmara, que é a função que tem hoje, é que o conselho naquela época tinha muito mais funções e ia além da parte legislativa. Também tinha parte do poder executivo. É como se hoje, as funções que hoje cabem ao prefeito, naquela época fossem responsabilidade do conselho. Ok? Tanto que hoje a gente não tem mais um conselho. Então, primeiramente, nós fomos a sede do conselho, depois passamos a ser uma Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados. Por isso que em alguns locais do Palácio nós vemos deputados e não vereadores, porque está fazendo referência a esse período. O Palácio só se torna sede da Câmara Municipal em 1977. Muito para responder a gente. E assim permanece até hoje. Câmara Municipal desde 1977. Aqui nós vemos a Galeria dos Presidentes, que junta todos os presidentes que a Câmara já teve, desde o período que se tornou municipal. Aqui nós não vemos o presidente atual, que é o vereador Carlos Caiado, porque ele só entra na galeria depois que termina o mandato. Tá bem? Sim. Alguma dúvida? Tem alguma relação desse prédio com o construído como lá era o Senado? Havia uma comunicação deles? Comunicação, provavelmente, principalmente durante o período que aqui era a Assembleia Legislativa, mas hoje não, e também, na verdade, naquela época não usa. Acho que havia por serem duas instituições muito poderosas, mas
direto. Tá? Sem ter dependência. Isso, exatamente. Tanto que aqui nunca foi a sede de uma instituição federal. Apesar do Rio de Janeiro ser capital do Brasil, aqui na época da Assembleia Legislativa ainda era um deputado estadual. Pessoal, nessa obra aqui a gente vê a antiga Câmara Municipal do Rio, que antes de ser nesse prédio também ficava na região central, mesmo no Campo de Santana, no Palácio de Lá. Bom, pessoal, e naquela época, no período imperial, as câmaras municipais eram a principal instituição política que uma cidade poderia ter, elas cuidavam de praticamente tudo. E é por isso que a gente vê a família real dentro de uma Câmara Municipal nessa pintura. Esse exemplo realmente aconteceu e foi o aniversário de 40 anos da Princesa Isabel, que aconteceu no interior dessa Câmara Municipal. Então, a gente vê a família real ao centro. O primeiro homem sentado é Dom Pedro II. Ao lado dele temos a Imperatriz Teresa Cristina. Ao lado dela, filha do casal, da Princesa Isabel. E ao lado da princesa e seu marido, como eu falei, seria a celebração dos 40 anos da princesa e também teve a assinatura de uma lei. Ok? Tanto o evento quanto a obra são de 1885, já que essa obra tinha intenção de registrar aquele momento. Tá bem? Essa obra é original do artista Pedro Teles. Vocês têm alguma Só tem dúvida? uma réplica legal. E ela sempre foi de posse da municipalidade. Pessoal, aqui a gente vê o momento da fundação da cidade. O Rio de Janeiro foi fundado no topo de um morro que ficava bem aqui no centro, era o morro mais importante da cidade naquele período. Em 1567, quando aconteceu a fundação, a primeira missa, e também ali no topo desse morro a gente tinha a sede da fortaleza da cidade. O nome desse morro era Castelo. Até hoje a gente chama uma região aqui no centro de Castelo, que é justamente onde esse morro ficava. Hoje em dia não existe mais. Mas como eu falei, naquela época era o mais importante. Até porque ali no topo era possível ter a visão ampla da Baía de Guanabara, por onde os navios inimigos chegavam. Então realmente uma posição muito estratégica, permaneceu anos como a sede da nossa cidade. Tá bem? Em 1922 esse morro foi demolido e virou um aterro. Hoje parte dele está lá no aterro do Flamengo e também, mas a maior parte está aqui no centro. Ele foi utilizado para aterrar pântanos e lagos que haviam nessa região mesmo. Tá bem? A obra é de 1882 do artista Firmino Monteiro. Ok? Pessoal, essa aqui é a nossa sala inglesa. Esse espaço ele é utilizado até hoje, diariamente, pelos vereadores, só que ele tem um tom informal, desde que foi construído. Hoje em dia é uma sala que, quando os vereadores estão aqui, ninguém mais pode entrar, uma coisa mais privativa mesmo. E aqui, como eu falei, tem esse tom mais informal, eles não podem tomar nenhuma decisão. Então é mais uma sala que eles ficam mais à vontade, é que eles podem fazer reuniões. Mas apesar de não haver tomada de decisões, ainda assim há muita articulação política, porque aqui é um espaço que eles acabam formando alianças e combinando votos. Isso porque dá acesso direto para o plenário. Então é muito comum eles virem para cá durante os intervalos das sessões e também antes delas começarem. A gente chama hoje essa sala de sala inglesa, porque ela é uma réplica da arquitetura britânica. Por isso que ela é tão diferente do restante do palácio.
tem esse visual mais pesado, mais escurecido, mesmo que é muito comum até no parlamento da Inglaterra. E esse material permanece praticamente intacto desde 1923. Então toda essa madeira que é de um eucalipto, a gente chama de peroba, então o piso, as paredes, o teto, até mesmo essa mesa são itens centenários. Outro item original que nós vemos aqui é aquele confessionário, que é exatamente igual ao que a gente encontra em ambientes religiosos, onde as pessoas se confessam, mas aqui ninguém se confessava. Isso era uma cabine de votação, porque no passado a votação era secreta para os políticos. Então todo o processo da votação era realizado de forma anônima. Então ali os parlamentares entravam, assinavam o voto que ia em direção a uma urna, ok? Quando a votação passa a ser aberta, é transformada numa cabine telefônica. E lembrando que hoje não existem mais votações secretas ou eventos secretos nessa casa, tudo transmitido ao público, tá bem? Você tem alguma dúvida? Acabou, vai. Bom, gente, esse aqui é o nosso plenário. Aqui é o centro de tudo. Inclusive, toda a arquitetura da Câmara é completamente voltada para esse ambiente. Nós vemos a cúpula bem aqui, então como se fosse o coração do palácio, onde até hoje os vereadores da cidade são responsáveis por debater, aprovar ou rejeitar todas as leis do Rio. Do Rio Cidade, né? Porque lembrando que não vale para o Estado todo. Aqui, pessoal, nós temos 51 vereadores e eles estão divididos em 20 partidos políticos. Atualmente, nós também temos a maior bancada feminina desde 2008, com 11 vereadoras na casa. Cada um desses parlamentares tem os seus nomes gravados em cada uma das mesas, nessas plaquinhas douradas. Então, todos esses são vereadores em exercício. E também, sobre cada uma das mesas, vocês percebem esse dispositivo aqui, que é utilizado para votação. Como eu falei, não existem mais votações secretas aqui na casa. Hoje é tudo via digital, eles colocam os seus polegares aqui, votam sim ou não. Tem a opção da abstenção também, eles podem abrir mão do voto. E tudo aparece e é contabilizado nos televisores. Lembrando que tudo que acontece aqui, como eu falei, é aberto ao público, não existem eventos secretos. E a gente tem acesso a isso tudo por meio da TV Câmara e também presencialmente, porque todo mundo está convidado a participar dos eventos que acontecem aqui dentro. Não tem nenhum tipo de restrição. E as pessoas ficam nas galerias. As pessoas elas assistem tanto a sessão plenária, que é essa sessão de votação, quanto às audiências públicas, que é um evento ainda mais interessante para o público participar, porque é a oportunidade que nós temos de falar. Durante uma audiência pública, a fala é liberada para todo mundo. E tanto os vereadores quanto as pessoas utilizam a tribuna para fazer suas considerações. Ok? Hoje essa tribuna tem até um nome muito simbólico, que é a Tribuna Maria do Franco, em homenagem à vereadora, que infelizmente foi assassinada em 2018. Mas lembrando que antes disso a Maria Helena trabalhava aqui, era uma vereadora dessa casa, e apesar de ter ficado pouco tempo no poder, ela não fez muita diferença, e é por isso que está aqui até no símbolo mais democrático do plenário. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Não. Esse aqui é onde? É aqui no Rio, essa pintura? É exatamente o Morro do Castelo, que a gente acabou de falar, o momento da fundação da cidade também. Ok? Mas essa não é tão fiel à realidade quanto aquela primeira que a gente viu. É mais uma visão artística do artista, porque foi esse momento. Tem algumas incongruências, até geográficas. Quando a gente olha para a vista, a gente não vê o Morro do Pão de Açúcar, que era a vista real que o Morro do Castelo tinha. Aqui a gente já vê a região serrana do Rio, vê do Dedo de Deus exatamente. Então está geograficamente bem distorcido. Tá? Assim, o filme Tropa de Elite foi filmado aqui ou no Não, eu falo Tiradentes. Que apareceu? Pessoal, atrás de vocês encontram um Tiradentes, que está nessa posição de tanto destaque porque ele é considerado um herói republicano. E tudo que está dentro do plenário busca exaltar a nossa república de alguma forma. Por exemplo, aqui vocês não encontram mais nenhuma obra que mostre a família real, que faça uma referência ao tempo do império, à monarquia, é tudo sobre a república. Então, Dá a um gente tem zoom esses Tiradentes, nós temos a república no na vitral. foto, O vídeo mesmo. Toda a temática do vitral é voltada para a República. A gente vê aquele homem em cima do cavalo justamente proclamando a República. O Marechal Deodoro da Fonseca, que foi nosso primeiro presidente. Eu gostei.
tem nada do Império que vão ter aqui? Então, não tem nada do Império dentro do plenário. Sim, gratuito. Porque até aqui fora, a gente já viu até uma pintura que mostrou a família real, mas você percebe que a estética dentro do plenário até remete a esse estilo meio greco-romano, então aqui é completamente república, democracia, e é exatamente por isso que a gente não encontra. Mas em relação a golpe e tudo mais, não tem muito a ver não. É uma coisa mais restrita dentro do plenário. Ok? Tá. Não uso em cada detalhe. Sim, exatamente. Então, eu adoro. Tem um café por dentro, né? Isso é legal. Só tem tudo aqui dentro, né? Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre aquele que deu nome a esse palácio, Pedro Ernesto. Ele foi prefeito do Rio, além de prefeito era médico, fez muitos investimentos na saúde pública enquanto esteve no poder, até hoje uma referência na área da saúde, temos um hospital com o nome dele. Só que o mais curioso sobre o Pedro Ernesto é que ele foi o primeiro prefeito que investiu no carnaval, durante um período que era uma festa completamente marginalizada, sem o menor apoio das autoridades. Nem pensar em ter feriado para o carnaval, ou um espaço tão grande, tão monumental só para ter desfile de escola de samba. Tanto que naquela época os desfiles aconteciam no meio da rua. E pela primeira vez uma autoridade como prefeito faz investimentos no carnaval. Ele foi eleito em 1931 e a partir daí começou a fazer esses investimentos que não foram só financeiros, investimentos também culturais que elevaram o carnaval a um patamar oficial aqui na cidade. Tudo bem? Pessoal, vamos olhar para esse painel aqui. Se quiserem chegar mais para cá, melhor. Essa pintura é chamada de tríptico, porque é dividida em 3 partes. E a gente vê uma pintura que é inclusive uma das maiores da América Latina, feita diretamente na parede, que tem 50 metros quadrados, e foi pintada por uma pessoa só, o Eliseu Visconti, que fez tudo isso em 3 anos. E vocês percebem que a técnica de pintura é diferente. Não são pinceladas contínuas, é como se fossem vários pontinhos que estão formando isso tudo. Então é um estilo pontilhado, muito inspirado até no impressionismo da Europa. E ao centro vocês percebem uma mulher sentada. Ela representa o Rio de Janeiro, ela é a cidade. E ao lado dela a gente vê o homem, que representa a lei. Os dois juntos simbolizam um equilíbrio entre a lei e a cidade, necessário para o bem-estar social. Ok? Então a gente, na parte central, não vemos algo que está no campo da realidade. Somente 2 pessoas são reais, as que estão nas pontas. Esse homem aqui de barba branca e aquele ali que também está destacado. Esses 2 homens participaram da história carioca no início do século passado. E lembrando que no início do século XX, o Rio ainda era a capital do Brasil. E nessa época houve um esforço muito grande da prefeitura para promover reformas aqui na cidade. Até porque o Rio era cartão postal para os outros países. Então foram reformas tanto no setor da arquitetura, processo de embelezamento da cidade mesmo, e
também reformas no setor sanitário. Quem cuidou da parte da arquitetura foi esse homem aqui, Pereira Passos. Ele foi prefeito do Rio, era também engenheiro e trouxe muito da arquitetura europeia para esse ponto da cidade, para o centro do Rio. Tanto que vocês estão no exemplo do trabalho dele, que é esse palácio, assim como tantos outros, como a gente vê, tão bem preservados até hoje, tipo o teatro, a biblioteca, o Museu de Belas Artes também. Também foi nessa época que foi aberta a Avenida Central, que hoje é a nossa Avenida Rio Branco, que fica bem aqui do lado. Só que isso teve uma consequência. Para embelezar o Rio da forma que ele queria, a estética europeia, muitas pessoas precisaram abandonar as suas casas, porque elas moravam nessa região e todas essas construções acabaram sendo demolidas para dar espaço para esses novos prédios. Essas pessoas ficam sem ter onde morar e acabam recorrendo aos morros para se abrigar. Então é como se fosse o início da favelização aqui na nossa cidade. Ok? Agora, eu falei também que teve a parte sanitária. Quem foi responsável por ela foi aquele homem de lá, o Oswaldo Cruz. Tenho certeza que vocês conhecem. Ele foi, na época, nomeado diretor-geral de saúde e ele foi responsável por sanar algumas epidemias aqui do centro. Não foi um trabalho só na parte da produção de vacinas, mas também no saneamento básico da cidade. Ok? Pessoal, agora olhando para trás, vocês vão enxergar uma pintura que retrata a maior guerra que o Brasil já participou em toda a sua história, que foi a Guerra do Paraguai. Essa aqui é a Batalha do Avaí, que foi um confronto naval entre as potências. E lembrando que não foi só Brasil e Paraguai que participaram da guerra. Também tínhamos Argentina e Uruguai lutando ao lado do Brasil, e os três juntos formavam a Tríplice Aliança. A aliança, depois de 6 anos de guerra, derrotou o Paraguai, e assim, de uma forma muito violenta, que dizimou cerca de 80% da população masculina do Paraguai. Há quem diga até hoje que o Paraguai nunca conseguiu se reerguer do que foi essa guerra. Por outro lado, foi uma grande vitória nacional para o Brasil, e é isso que a gente vê estampado nas artes brasileiras. Por isso que a gente sempre vê o Brasil numa posição muito heróica, muito épica, e sempre acima do Paraguai. Então a gente vê esse desnível dessa obra, assim como vemos também em outras obras que retratam esse mesmo evento. Aqui é muito fácil de saber quem ganhou e quem perdeu. Okay? Lá no quartel que você vê esse quadro na parede toda. É um quadro muito famoso. Lembrando, pessoal, que essa aqui não é a obra original. A obra original tem mais ou menos o tamanho desse painel aí de trás. É uma obra gigantesca que na época foi encomendada pelo Império Brasileiro, foi muito cara também. E a gente vê réplicas em muitos lugares aqui do Brasil. Gente, agora a gente vê outra batalha que retrata o mesmo evento. Eu acho que essa é até mais famosa do que a primeira que a gente viu. A Batalha do Avaí, a original é do Pedro Américo e está no Museu de Belas Artes aqui na frente. E também tem o tamanho desse painel aqui de trás. Uma obra gigantesca, foi pintada na França, a original. E mais uma vez a gente vê os paraguaios na base da pintura e os brasileiros acima. Aqui os paraguaios estão com menos dignidade ainda, eles são retratados como se fossem selvagens mesmo, descalços, sem camisa. Esse aqui está roubando uma carteira. Então percebam o esforço não necessariamente do artista, mas de quem encomendou a obra, de colocá-los nessa posição de máxima inferioridade. Aqui nós também vemos uma criança, uma mulher e um idoso representando a parcela da população que precisou lutar pelo Paraguai nas batalhas finais, porque não tinha mais homem para lutar. Aqui também vemos o autorretrato do artista, o Pedro Américo, que é esse homenzinho aqui. Ele fez questão de se colocar no centro de todo mundo e é o único homem que olha para fora da pintura. Então os olhos dele acompanham os seus, não importa em que posição você esteja, ele continua te olhando. Ok? Você tem alguma dúvida? Tem uns caras do nada. Atual. Foi para reunião, sala de reunião. Pessoal, esse aqui é o nosso salão nobre. Ele foi inspirado numa ala do Palácio de Versalhes. Então aqui a gente vê a arquitetura francesa no estilo neoclássico. O piso é original, no estilo parquet francês. Esses assentos do canto são originais. Os que a gente usa para os eventos são esses mais novos aqui. Então está sendo organizado para o evento que vai acontecer agora.
Os espelhos são feitos de cristais e vieram da Bélgica. E quando a gente olha para cima, nós vemos muitos detalhes dourados feitos em folhas de ouro. Também percebemos que as pinturas têm o mesmo estilo do painel que a gente acabou de ver lá fora, pontilhado. Esse salão foi criado para ser um espaço para bailes e festas, mas hoje é multifuncional. Qualquer evento proposto por uns vereadores pode acontecer aqui, não mais eventos políticos. Ok? Pessoal, falando um pouquinho sobre valores, acho que já deu para perceber que esse palácio não foi nada barato. Mas acontece que ele foi o mais caro de toda a Cinelândia. Tanto que a gente não sabe nem dizer quanto que ele custou em reais, porque naquela época era outra moeda, eram os contos de réis. E o que seriam milhares de contos de réis. Em 1923, quando o palácio foi fundado, depois de 100 anos de inflação, já são bilhões de reais. A gente tem certeza que está na casa do bilhão e que ele foi mais caro do que todos os outros. Mas o valor exato é digno de tese de doutorado, essa conversão. Esse aqui é o último lugar do nosso tour, então podem ficar à vontade para fazer algumas fotos e nós retornamos juntos, tá bom? Tá bom. Vamos lá? Qual o seu nome? Giovana. Valeu, Giovana. Obrigado. Tchau. Tirar foto. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like. Se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Quando a gente virar membro, espero você no próximo vídeo.